Contar pra vocês a história de quando a minha gerente esqueceu o microfone da loja ligado e ela me xingou pelo microfone da loja. Eu comecei a trabalhar em uma loja de comércio e na época que eu fui contratada, lá nos documentos tudo veio sempre falando sobre como a gente deveria estar no trabalho. Então lá falava que nós deveríamos estar com o cabelo sempre feito, estar sempre maquiada, com as unhas feitas, toda arrumadinha. Então era uma coisa que era regra da empresa geral. Essa empresa, essa loja, ela tem várias espalhadas pelo Brasil. Então é uma regra geral. Só que a gerente que trabalhava nessa loja era uma senhora um pouco mais velha e ela é evangélica. Então assim, ela sempre pegou muito no pé de todo mundo, falando que a gente deveria usar o cabelo preso, que a maquiagem tinha que ser a mais leve possível, que as unhas tinham que estar sempre pintadas de cores mais neutras. Ela era desse jeito. Só que o pessoal que trabalhava lá, todo mundo puxava muito o saco dela, sabe? Então ninguém batia de frente com ela nem nada. Só que quando eu entrei, eu tinha acabado de entrar, né? Eu não sabia muito bem de como as coisas eram, não sabia muito bem de como ela era. Então, quando chegou no primeiro final de semana onde eu tive que trabalhar, eu cheguei e eu tava com o batom vermelho. Só que assim, no meu rosto não tinha mais nada. Eu tava com a base, o pó, o blush, o rímel, mas eu não tinha nada nos olhos. Era só o batom que tava um batom vermelho. E aí, quando eu cheguei, eu já percebi que ela ficou me olhando meio assim de canto de olho, sabe? Mas não imaginei nada. Depois ela me chamou no cantinho e falou que meu batom tava muito forte, que eu tinha que tirar e tal. E eu peguei e falei pra ela, não, porque eu vi lá nas regras que a gente já tá sempre bem apresentável, bem maquiado e tal. Ela, sim, mas você tem que usar cores mais neutras. E aí ela me entregou um lenço e pediu pra eu tirar. Eu fui, tirei, fiquei meio assim, mas tirei, né? E aí depois umas colegas minhas vieram e falaram que ela era daquele jeito, que ela não gostava de ninguém com cores muito chamativas. Mas que não era uma regra da empresa, era uma regra que ela tinha botado na cabeça dela. Mas beleza, eu já tinha tirado o batom mesmo e assim foi. Quando chegou no final de semana seguinte, eu tinha acabado de fazer as unhas. E eu tinha pintado as unhas de vermelho. Gente, eu amo pintar as unhas de vermelho. Só que assim, ela tinha implicado com batom, mas eu não imaginei que ela ia implicar com as unhas, né? E aí, quando ela me viu, ela olhou para as minhas unhas, novamente me chamou, pediu para tirar, só que dessa vez eu falei para ela que eu não ia tirar, que eu não ia. Gente, eu tinha acabado de fazer as unhas, tinha pagado para fazer as unhas. Falei para ela que eu não ia tirar, ainda mais depois que eu tinha descoberto que aquilo nem era uma regra da empresa, era uma regra pessoal dela. E eu falei que eu não ia tirar, né? E tava tudo bem. E se ela quisesse reclamar pros superiores, que ela podia reclamar, porque eu pensei na minha cabeça, eles querem que a gente esteja sempre impecável. Eles não vão me demitir por causa de uma unha vermelha. E aí, enfim, voltei pro meu serviço e tal. Percebi que ela ficou meio assim, meio com raiva e tudo, mas depois ela não falou nada. Até que chegou uma outra ocasião, em um dia em que a loja estava lotada, gente, lotada de gente. E eu tava ali atendendo 3 clientes ao mesmo tempo. E aí eu lembro que ela no microfone, ela me chamou, falou, fulana, vem na minha sala, vem aqui comigo. Só que como eu tava com 3 clientes, eu não fui de imediato, porque eu não ia deixar lá os clientes e tal, e a loja tava super lotada. Aí passou um tempinho ela de novo, fulana, presente na minha sala e tal. Daí eu pedi pra algumas pessoas lá pra avisar pra ela que eu não poderia ir naquele momento, que eu estava com clientes e tudo, e que eu iria depois. Só que eu acho que esqueceram de avisar ela, né, porque deu uma terceira vez, ela, fulana, vem aqui na minha sala e tal. E aí eu já me irritei e virei pro cliente e falei assim, você espera só um pouquinho que eu já volto. Só que enquanto eu estava indo na sala dela, eu acho que ela percebeu que eu não estava indo. Ela esqueceu o microfone da loja ligado e ela falou assim, alguém avisa essa biscate que eu tô chamando ela aqui na minha sala? Gente, pensa num silêncio constrangedor que deu na loja quando ela falou isso. Todo mundo ficou calado, os funcionários, os clientes, todo mundo. E eu extremamente constrangida, porque todo mundo começou a olhar pra mim. Nisso eu fui lá pra sala dela. Quando eu cheguei lá, gente, era uma besteira. Era uma besteira, era uma coisa que qualquer outro funcionário poderia ter feito. Mas ela queria que eu fizesse. E eu acho que ela nem percebeu que ela falou no microfone e tal, também não falei nada. E aí, quando eu saí da sala, conversei com alguns colegas e tudo, e acabei indo direto no RH e falei o que tinha acontecido. E como todo mundo tinha escutado, o que mais tinha era testemunha, né? Por fim, ela acabou sendo demitida porque viram que ela realmente estava pegando no meu pé por besteira, porque eu não queria acatar as ordens dela de estar com a unha clara, com batom claro. Ela acabou sendo demitida e eu até hoje ainda trabalho na loja e eu posso trabalhar assim, daquele jeito. Depois eles conversaram comigo e falaram que não tinha problema nenhum usar um batom vermelho, que não tinha problema nenhum usar uma unha de tons de vermelho, que o problema realmente era ela. Ela foi demitida, hoje eu ainda trabalho na loja e inclusive sou uma das melhores vendedoras que eles têm. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.